Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. O entrevistado hoje é o Vitor Anderle, que foi patrono do CTG Fogo de Chão, delegado regional em Blumenau, enfim, de Itaió para Santa Catarina, Vitor. Prazer tê-lo aqui. Itaió para o mundo. Na verdade, eu sou uma família lá de Itaió, nasci no interior de Itaió, acima de Itaió ainda. E lá fiz o meu primário, depois vim estudando de Rio do Oeste, Rio do Sul, estudei no Dom Bosco, vim para Blumenau, onde fiz faculdade, e de Blumenau acabei me formando em Itajaí. Na época, a FURB, eu fui um dos primeiros alunos da FURB, e a FURB ainda não era reconhecida no curso de Direito. Aí nós, uma turma, saímos, já estávamos quase no último ano, saímos para terminar o curso em Itajaí. Acabei me formando em Itajaí. Então o senhor veio rio abaixo? Vim rio abaixo. Também cheguei no mar, tinha que me formar. E não foi em época de enchente, né? Não foi época de enchente, exatamente. Pois é, e como é que era o seu tempo de infância lá naquela região do Alto Vale? O senhor lembra bem? Isso aí a gente nunca esquece, né? Na verdade, eu me criei lá, assim, numa vida até meia campeira, né? Meu pai tinha serraria lá no interior e fábrica, aquele tempo existia, né? Hoje não existe mais, fábrica de óleo de sassafrás, que era uma canela, que era extraído óleo, e aquilo dava um bom resultado, era comprado na época em dólar e com isso a gente foi criado e meu pai pegou e se preocupou em botar tudo a estudar. Eu sou 5 irmãos e uma irmã, e todos fizeram nível superior, e o velho passou trabalho, porque naquele tempo para estudar não era fácil, né? Então a maioria foi para o seminário, e desses aí sobrou 2 padres. Um depois saiu, casou, o mais velho, que era o Jacó, que foi depois secretário de Estado, ex-secretário de Educação, já faleceu. E tem um irmão padre ainda para benzer a família, né? Para não dar tudo. E dos padres, tinha que sair algum delegado também, né? E eu acabei passando um concurso para delegado, tenho um irmão que também foi delegado da Receita Federal. Então a família valeu a pena naquela época estudar, e principalmente em colégio de padre, que era um ensino muito bom, e ainda é até hoje, né? Normalmente era tudo interno, né? Não tinha como não estudar, era obrigado a estudar. E naquela época, os estudos, mesmo nas cidadezinhas do interior, eles tinham uma certa referência, né? Com certeza, né? Eu quando vejo hoje na televisão aí, aluno batendo em professor, né? O que a gente ouve aí de vez em quando, isso é um absurdo, né? Porque no nosso tempo, se fizesse alguma coisa contra o professor, chegava em casa e apanhava do professor e em casa também, né? Mas, então, o ensino fundamental foi lá mesmo em... Foi em Itaió, eu terminei e fiz o contador em Rio do Sul, Colégio Dom Bosco, e depois fiz a FURB aqui e acabamos em Itajaí. Vitor, naquela época, não era só estudar, tinha que ajudar também. Pegasse cedo no trabalho também? Com certeza. Nós tirávamos férias, íamos lá para a serraria, ajudar o pai e tal, os empregados na época, né? Meu pai nunca deixou nós sem fazer nada, não tinha aquela história, naquele tempo não existia essa história do menor não poder trabalhar, né? Nas férias a gente trabalhava e trabalhava firme mesmo, não era esse negócio. Eu acho que só deu uma boa educação, eu não vejo como, não dá tempo de pensar besteira e a gente aprende, eu acho que a educação parte por aí. As leis hoje são diferentes, nós temos que respeitar. Agora, que tipo de divertimento naquela época era possível? Jogar bola? Jogar bola, estilingue, né? Matar uns passarinhos, aquele tempo podia, né? Não existia, né? A regulamentação de hoje. Era praticamente isso. Depois a gente já pegou a fase de cinema, né? Naquele tempo não existia televisão, né? Pegou a fase de cinema e acho que depois é que veio a televisão, é que aí a gente começou a se divertir nos outros áreas, baile, né? Quando já estava mais crescidinho, pegava os bailes, né? Domingueira. Um tempo bom, né? Então eram umas namoradas lá de vez em quando. E tinha o gaiteiro lá, era dos bons, era baile animado por gaiteiro, né? Era baile animado, casamento, vinha aqueles gaiteiros no interior, aquilo era uma beleza, né? Ali a gente aprendeu um pouco de coisa de gaúcho, de sertanejo. Valeu a pena, eu acho que foi uma infância, eu acho que tive uma boa infância, eu não reclamo de nada da minha vida até então. Porque não é só a infância, né? Você tem que ter uma formação e valorizar as coisas da vida, as coisas boas, né? Com certeza. E aquela coisa do interior, para a época também, ela tinha um valor, um sentimento muito forte. Tanto é que o senhor está contando aqui, imagino até com saudade, relembrando daquela época, né? Com certeza, queria voltar lá para os 18, com certeza. O interior, a gente não tinha muito com o que se divertir, né? Mas, uma pescaria era uma diversão, né? E hoje eu vejo pelos meus netos,
vive com o iPad na mão e coisa, eles não sabem subir uma árvore, eles não sabem, né? A brincadeira deles é aquilo ali, então se perdeu muito disso, né? A bolinha de gude, essas coisas que a gente brincava, né? E a questão da amizade, era mais fortalecida? Eu acho que sim, a gente, na cidade pequena você conhece todo mundo, né? Então... E tem mais tempo de convívio tem mais também, tempo né? de convívio, exatamente. Eu nunca fui de frequentar muito boteco como os outros, né? Mas a gente tinha uma convivência muito boa, né? Com os colegas de aula, mesmo quando já era um pouco maior, né? Que eu disse, nos bailes. Mas, na verdade, eu acho que a convivência era... O respeito era outro. O que se via naquele tempo, nem sabia o que era droga. O que se via naquele tempo era o cara fumar quando era muito novo, aí estava fumando, que já era uma coisa extraordinária, né? Mas, na verdade, droga não existia, se existia, mas não na nossa região, né, até então. Mais tarde é que foi entrando. E a gente tinha uma vida saudável, né? Eu acho que isso que era o mais importante. Agora, o teu ingresso na faculdade, aqui na FURB, foi uma coisa assim, de interferência da família, uma dica de alguém, ou uma opção, aquela coisa de vocação, vou fazer direito e é isso que eu quero? Como opção de direito eu sempre tive, já desde de novo eu achava que direito seria o meu caminho. Mas eu acabei vindo para cá porque na época, quando eu terminei o contador em Rio do Sul, a FURB abriu um curso de direito em Rio do Sul, tentou abrir na verdade. Aí os professores davam aula lá em Rio do Sul e eu fiz o vestibular lá, pela FURB, mas em Rio do Sul. Mas não funcionou, eu não sei se por causa da distância, os professores teriam que ir lá e tal, e acabamos vindo todos para Blumenau e fomos incorporados ao curso aqui em Blumenau. E o senhor veio morar em Blumenau para estudar ou fazia esse trajeto todo dia e de volta? Não, daí eu já vim morar em Blumenau. Eu na época trabalhei no BESC, eu era funcionário do BESC e pedi remoção para Blumenau, mas era solteiro ainda e vim morar em Blumenau. E o teu primeiro emprego, fora aquele de ajudar o pai, a mãe, a família, qual foi? Foi o banco mesmo? Não, primeiro, claro, isso era na infância com o pai e a mãe, mas depois eu entrei, meu primeiro emprego foi no BESC. Eu trabalhei até um pouquinho de jornal. Cheguei a trabalhar num jornal no Rio do Sul, mas foi coisa de meses. Trabalhei no jornal A Tribuna do Povo, se não me engano, que era do deputado Orlando Bertoli. Aí, aquele negócio de botar tipo lá para fazer as letrinhas e tudo. Linotipia, aquelas coisas. Eu não sei o nome daquilo, mas cheguei a trabalhar, mas foi pouco tempo. Depois logo abri um concurso no BESC e eu fui para o BESC. Fiquei 8 anos no BESC. Também foi uma boa escola, foi bom, porque ajudou no período de fazer faculdade aqui, a gente ganhava relativamente bem. Pois é, nós estamos falando aqui do tempo de infância, adolescente, o início da faculdade, mas não faz tanto tempo assim, né, Vitor? Faz. Por coincidência, 2, 3 dias atrás eu fiz 68 anos, faz tempo. Mas está bem conservado, né? Mas queremos ir longe ainda, queremos ir longe. E qual é a receita? A receita é viver feliz, com certeza. Viver feliz, fazer as coisas certas e cuidar um pouquinho da saúde também faz parte, né? Um pouquinho de ginástica, minha mulher aperta muito, que eu tenho que fazer mais ginástica, em todos os casos, daqui a pouco a gente capricha um pouco mais. E eu acho que viver, depois que me aposentei, hoje nós andamos a cavalo, andamos por aí afora, a gente tem que aproveitar um pouquinho da vida também. O senhor estava falando há pouco das belas e boas amizades, a questão agora da lembrança da esposa, da família, acho que são detalhes que contribuem também para uma vida sadia, né? Ah, com certeza. Minha esposa é taiuense também, a Dolíria, que foi professora aqui em Blumenau há muitos anos, e aposentada como professora, e nós já temos 3 netos. Né? Então, claro, e entre outras coisas, quando eu vim estudar em Blumenau, é porque eu já namorava com ela, ela veio fazer faculdade aqui, eu tive que vir atrás, né? Não podia deixar sozinha, né? Já pensou? Como é que ficava isso? Então eu acabei vindo para cá também. Mas então o namoro, o relacionamento iniciou lá já? Ah, iniciou lá. Isso é coisa de muito passado. Já faz um bom tempo, né? Bom tempo. Bom, o senhor iniciou a faculdade na FURB, mas não terminou na FURB, né? Não, quando nós estávamos no nível de 3º para o 4º ano, a FURB na época o direito fazia em 4 anos. Na verdade o senhor iniciou em Rio do Sul, né? Iniciei lá, mas foi meses, lá eu acho que foi uns 3, 4 meses só. E aí já viemos para cá. E daí, quando nós estávamos a nível de irmos para o 4º ano, a FURB ainda não era reconhecida, a Faculdade de Direito. Aí então acabamos indo para Itajaí, que já era reconhecida, mas quando nós estávamos lá um meio ano, reconheceram a FURB. Mas aí não compensava mais voltar e a gente acabou se formando lá. E daí... Somos uma turma grande, eu acho que em 14, 16, coisa assim. O senhor lembra que ano foi?
Isso foi em 73, a gente se formou, foi em 72. Então era uma das primeiras turmas em Direito da FURB. Nós somos da segunda, se nós tivéssemos se formado aqui, nós seríamos da segunda turma de Direito da FURB. Pois é, e a FURB está completando, ou completou agora recentemente no dia 2, 50 anos. Então o senhor faz parte dessa história como estudante, né? Nosso tempo, inclusive aqueles primeiros blocos ali não estavam nem prontos ainda. Estavam fazendo aqueles blocos ali. Eu me lembro, até meu pai foi prefeito de Itaió na época, o professor Pompeu, Milton Pompeu da Costa Ribeiro, passa lá com uma rifa para vender nas prefeituras para ajudar a construção da FURB. A famosa rifa dos 5 carros, né? Eu não lembro, acho que era caro. E o curioso, até fiquei sabendo esse dia, o professor João Natel, o reitor, me contou que um dos ganhadores da rifa, né, o ganhador foi o próprio Pompeu, ganhou um Fusca na época. Ganhou um Fusca. O Pompeu, eu lembro bem do Pompeu, no gabinete da prefeitura lá, tentando vender. Eu pensei comigo, eu ainda vou estudar lá. Aí, inclusive, incentivei meu pai para ajudar. E além dessa imagem do começo lá da FURB, o que o senhor lembra ainda desse começo da história da FURB? A FURB, eu acho que desde o início ela teve um padrão, assim, um bom padrão como universidade, né? Quem estudava na FURB na época era a FURB, né? Então, eu acho que a FURB sempre teve um bom padrão, bons professores. Naquele tempo tinha os italianos, tudo aí que saíram tudo dos colégios de padre, era tudo uma turma boa, né? A turma do Rio do Cedro dizia que era como a capital intelectual do Vale, né? Mas nós tivemos bons professores. O senhor lembra de alguém assim que marcou? Um deles de Direito, o Pompeu foi deu aula para nós o padre Orlando Murphy, né, que era de Brusque, o desembargador, depois foi desembargador Borba, o Werner Groy, o seu doutor Eunildo Rebelo. Eu não lembro de todos agora, mas já vale lembrar de alguns, pelo menos. Eram uns professores bem respeitados, a medicina legal, quem dava era o doutor Sade. Né? Então foi um período assim, a gente aprendeu muito ali, com certeza. Eu não quero desmerecer Itajaí, mas a gente notava que aqui a dedicação era maior. Lá, quando podia dar uma gazeada, alguém gazeava. Porque o senhor acabou colando grau lá concluindo na Univale, né? Na Univale. Mas é legal também fazer parte de uma universidade que completou aí meio século, né? Com certeza. Eu acho que a gente fez parte dessa história. Minha esposa também, na época, eu acho que não lembro bem se tinha começado aquele ano, era o segundo ano que tinha o curso de letras. Ela fez letras. Mas também era bem no início. E não só por ter passado pela FURB como estudante, mas por viver tanto tempo aqui na cidade onde a FURB está sediada, né? Isso foi, além da convivência que você teve na FURB, você passou a conhecer. Eu depois, quando vim para Blumenau já como delegado, eu conhecia, a maioria eram ex-colegas de faculdade, quer dizer, foi bom isso, aproximou, né? A gente achou um ambiente mais, né, já mais conhecido, já pessoas, né, que tinham se formado ou estudaram no mesmo período, né? Então foi muito bom, isso aí foi... E depois, com o tempo também, muitas amizades foram construídas aqui, sim, com seja certeza. Com a FURB ou na sociedade. Sim, isso aí você tem, eu acho que principalmente quem ocupa uma função pública, ele tem que estar relacionado com a função. Eu tive colegas, por exemplo, que trabalharam aqui em Blumenau como delegado, não quero desmerecer, mas não moravam aqui. Você não convive, tem que viver junto com a sociedade, tem que participar da vida comunitária, da igreja, sei lá. Tem que fazer da cidade o seu chão, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa prosa, como diz o gaúcho, em seguida? Sem dúvida, sem dúvida. Vitor Ander, nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o Vitor Anderle, que foi delegado regional também, entre tantas outras atribuições. O senhor saiu da faculdade e fez concurso em seguida para delegado? Assim que a gente terminou o curso de Direito, apareceu... Na época nós tínhamos um colega que fazia parte já da diretoria da Polícia Civil em Florianópolis, o doutor Pedro Benedek. E ele trouxe uma proposta de que ia melhorar, porque naquele tempo o delegado ganhava muito pouco. E ninguém tinha, não tinha incentivo para entrar na carreira de delegado. E aí ele disse que o governo ia melhorar o salário dos delegados, que, em suma, fez uma propaganda para que alguns fossem fazer o concurso para delegado. Aí nós fizemos o concurso, depois fizemos um curso, fazia um curso de 4 meses em Florianópolis. Eu acho que nós fomos da minha turma, eu não lembro bem se 6 ou 7. Né? Eu acho que 1 ou 2 reprovaram e a gente acabou passando. E entramos na carreira. Eu acho que foi uma experiência boa de vida. Embora não é fácil, nós pegamos ainda, eu acho que hoje eu vejo que nós pegamos um período fácil. Se compararmos com o que está acontecendo hoje nesse país aí, ainda pegamos um período bem melhor. Né? E o senhor começou a carreira onde? Eu comecei aí em 74, que não faz tempo também. Em 74 eu fui nomeado para Lages. Aí trabalhei 4 anos em Lages, levei a família para lá, eu tinha um filho só, acho, na época. E depois pedi a remoção para Blumenau. E acabei vindo para Blumenau e não saí mais. Aí fiz a minha carreira toda aqui em Blumenau. Aqui ocupasse o cargo de delegado regional, mas atuasse também como delegado, não? Não, quando eu vim de Lages, eu já vim como adjunto da delegacia regional aqui. Eu trabalhava com o Vinícius Fiamoncini, delegado, doutor Vinícius Fiamoncini. E aí deu um problema de saúde nele, ele acabou se aposentando e eu assumi. Então foi o primeiro período que eu assumi. Depois fui nomeado novamente 4 anos no governo do Esperidião Amin. No segundo mandato? No segundo mandato. E aí depois fui... Não, no primeiro mandato do Esperidião. E aí fui nomeado depois no governo do Kleinobin, no segundo mandato dele. E no primeiro? Não, no primeiro mandato do Kleinobin. Foi, na verdade, foi nos anos 80, 90. Então o senhor foi delegado regional no tempo do Amin e do Kleinobin. Isso. Aí entrou um período aí que o PMDB, o Pedro Ivo Campos assumiu o governo, aí eu saí nesse período, porque existe cargo de confiança, né? Então existe infelizmente existe, não deveria existir. Eu acho que quando o sujeito é profissional ou não é profissional, mas está cumprindo as suas obrigações, o cargo político não deveria interferir. Hoje nós já temos na nossa carreira aí um movimento para que isso não aconteça mais. Né? Lá em Lages, como delegado, tem alguma história assim que foi marcante no teu trabalho lá como... Lages eu aprendi muito. Lages naquele tempo, o problema maior era o armamento. Naquele tempo era normal você andar de revólver, andar com a faquinha na cinta. Lá eles diziam assim que o piá, né, quando atingia uns 15 anos, ele ganhava uma faquinha, né? Normalmente eles faziam umas faquinhas de lâmina de serra, assim, mas era um negócio para mostrar que, para defender a honra, eles diziam. E quando fazia 18, eles arrumavam uma pistolinha, um revólver. Mas era normal andar armado e também não se desarmava assim, não. Quando tinha um rodeio lá em Lages, a gente tinha que ir no microfone e pedir para não usar arma, porque os pessoal não usavam arma mesmo, normalmente. Mas era uma questão cultural, né? Era cultural, não tinha esse negócio de... Era normal. Você fazia parte até na indumentária gaúcha, fazia parte a arma. Claro, e nas músicas gaúchas, principalmente naquela época e um pouco antes, a música fazia apologia, inclusive o uso da arma. Sim, com certeza. Era a defesa da honra. Então, o que dava muito na época lá era crimes, era desavença de festas, quando dava uma festa alguém morria, ou quando dava um baile alguém morria, porque normalmente eu estava armado e aí um lá provocava, não tinha briga de braço muito não, a briga era no berro. Então, o maior trabalho do delegado na época era cuidar dessas brigas, resolver essas... Era o que mais dava, né? Normalmente o que mais dava, não se tinha, lá já tinha um pouco mais de furto, essas coisas. Mas não era aquele coisa de assalto, quadrilha, essas coisas? Não, é muito longe disso. Então, o problema era isso aí, era a defesa da honra, era o crime passional, essas coisas que você tinha que atuar mais. Mas foi uma boa experiência, o lagiano é um povo muito respeitador, sabe? Naquele tempo... você ser delegado em Lages era
precisava ver o respeito. Você era convidado a tudo que era roda, era uma beleza. E... Delegado, o prefeito e o padre mandavam na cidade. Mandavam mais às vezes até que o juiz, sabe? O delegado, não, realmente, eles tinham respeito. Aliás, até hoje, você pode ir a Lages que... Não, mas é uma cidade hospitaleira. É hospitaleira, eles respeitam muito. Então foi uma boa experiência. Eu, quando vim para Blumenau, aqui era um sossego, né, perto de Lages, porque Blumenau naquele tempo era outro Blumenau, né? Não dava muito trabalho? Não dava, não tinha droga, né? Como eu falei antes, já estava entrando, né? Mas era uma maconhazinha que não, né? Mas crime violento, quando saía um crime violento aqui, dava 3 páginas de jornal. Hoje você fez uma notinha só, né? Porque não dá. O senhor lembra de um caso assim que foi marcante no teu tempo de delegado regional aqui na comarca? Eu peguei aquela fase que perdemos esses dias aí do nosso colega Renatão, né? Ele era nosso comissário aqui, foi uma fase boa, tinha uma equipe muito boa que trabalhava na época. Nós tivemos vários casos, né? Assalto ao banco, acho que uns 2 num período todo, imagina, né? Hoje está dando toda hora aí. Mas um dos casos foi aquele assalto que houve no Carro Forte, que foi fazer o pagamento da Porcelana Schmidt, em Pomerode. Sim. Né? Esse foi um dos casos assim mais... Aí tivemos outros aí, assim, homicídios e tal, mas não nada assim tão relevante, né? Bom, o senhor também ajudou a construir, e aí vamos falar do lado campeiro, campeiro. Que é o CTG Fogo de Chão, né? Nós, paralelo à função, né? Você tinha que ter algum divertimento também, né? E aí surgiu a ideia de fazer aqui, nós tínhamos uns adeptos do cavalo, naquele tempo não existia cavalo praticamente em Blumenau. Aí o Ingo Groy, que tinha ele tinha uma hípica aqui em Indaial, sugeriu da gente fazer uma festa de cavalo, né? Reunir os amigos e tal, para fazer uma promoção e coisa. E aí, na época, o Tito Farias, que sempre andava com um cavalo bom, o Sérgio Souza, nós tínhamos outro amigo que era da FURB, foi professor da FURB, o Neri Marquesan, e eu resolvemos fazer uma comissãozinha e bolar para fazer uma festa de cavalo. Mas aí esbaramos fizemos lá no Paredes do Pomes, a primeira festa, em 1983. Mas para poder convidar os CTGs para participar, fazer um rodeio com laço e tal, nós tínhamos que ser registrados como CTG. Aí fomos a Lages para registrar o CTG Fogo de Chão. Aí o cara lá do MTG, né, na época, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, disse assim, na terra de alemão não cabe CTG. Eu disse, mas como não cabe CTG? Nós vamos formar, nós vamos fazer o CTG. E tal, e dobrou, e no fim acabamos conseguindo registrar o CTG aqui. E o senhor foi patrono aqui de 83 a 1996? Isso, fiquei anos aí, cheguei cansado de fazer festa de cavalo. Nós na época tínhamos uma área boa aqui, né, na cima dessa área aqui, próximo onde é hoje o Ramiro Riedel, e tinha uma estrutura já, porque era usado para o Oktoberfest, nós tínhamos baterias de banheiros, né? Tinha os pavilhões onde podia fazer os bailões, e a gente montou cancha aí, e aí foi a sorte nossa, né? Na época tivemos que aterrar, porque tinha uma parte que ainda era um lixão da cidade, mas foi onde a gente começou a desenvolver o parque para fazer a festa do cavalo. E foram grandes festas, né? Grandes festas. Na época, com certeza, nós começamos antes da Oktober, né? E com certeza era uma festa que, inclusive, incentivou, acho até, depois a fazer festa alemã e tal. Só a festa do Divino é que mais ou menos empatava, que naquele tempo também era grande. Mas fizemos festa aí de 40, 50 mil pessoas. Mas além das provas, como tiro de laço, gineteada, aquelas coisas que aconteciam... Tradicionais. Tinha também exposição, né? Tinha exposição, fizemos exposições, fizemos leilões. Nós fomos o primeiro CTG a trazer para o interior do estado a hípica da Polícia Militar, que nunca tinha se apresentado, e da hípica de Florianópolis. E a gente trouxe também o Regimento 9 de Julho de São Paulo, que também é da Polícia Militar de São Paulo, fazia uns shows espetaculares. Tivemos grandes festas, com certeza. E, além disso, a gente fazia o próprio Serranos, diziam que nós fazíamos o menor e o maior baile de CTG, porque nós fazíamos um baile na nossa sedezinha, na quinta-feira, e depois fazia na Proeb, que dava 4, 5 mil pessoas. Pois é, lá no repertório dos Serranos, tem uma das músicas que eles estiveram na festa do cavalo em Blumenau, né? Orgulho de vir para cá, eles fizeram algumas festas para nós. Na época era um grande, ainda um grande conjunto, sim, mas na época eles estavam no auge, né? Foi assim o começo deles.
E com certeza eles foram e são um grande conjunto tradicionalista. E foi difícil para edificar essa sede que o CTG tem hoje aqui em Blumenau? Foi, porque na verdade é difícil de tocar um movimento desse, porque nós temos, você não consegue fazer uma sociedade grande, né, se não tiver, aliás, até as sociedades tradicionais de Blumenau hoje, a maioria está capengando, né? Nós temos 2 grandes clubes, que é o Tabajara e o Bela Vista, e os demais estão suando aí para manter, porque é um custo muito grande manter uma sociedade hoje. E além disso, se você não tiver, no caso de fazer uma festa desse porte, se você não tiver o respaldo do poder público, você não consegue fazer. E na época nós tivemos, os prefeitos da época deram uma mão para nós. Mas na logística, assim, né? Mas você tem que ter hoje, a gente está tentando aí pensar em renovar e fazer novamente a Festa do Cavalo, mas se não tiver um local especial, é difícil. E a festa rendeu o suficiente para ajudar, por exemplo, a comprar o terreno, edificar aqui a sede? Tivemos festa empatando, porque depende muito do tempo, né? Se uma festa aberta, campeira, né, fora, se você tiver 3 dias de chuva, é um castigo, né? Aí, novamente, vem um prejuízinho. E aí deu, algumas festas nós tivemos sucesso, fizemos um lucrinho mais ou menos, compramos o terreno, aí outro ano começamos uma sede e tal, e até hoje temos a sede. O senhor disse que tem a vontade, o grupo que aqui toca, o CTG, de reeditar a Festa do Cavalo. O problema é o quê? O espaço hoje? Na verdade, foi até feita uma reunião aí um mês atrás, aí o vereador, o presidente da Câmara, o Vanderlei de Oliveira, ele sugeriu de unir os CTGs aí, que eu acho que seria ótimo, né? Porque não precisa ser um CTG especificamente que faça, eu acho que todos juntos é até melhor, que tem mais gente para ajudar. Pensando em reativar, né? Nós daríamos o nome e tal, que foi um nome tradicional, e juntar os demais CTGs para... Mas o problema todo de Blumenau é o espaço, né? O Gaspar está dando um exemplo aí, fizeram ali onde era um terreno da Sulfabril, um espaço espetacular eles têm lá, mas nós não temos hoje, as nossas áreas são muito caras aqui, então se o poder público não der uma mão, é difícil você conseguir levantar uma sede ou arrumar um terreno. Principalmente, né, para as provas de laço, de teatro, claro, essas coisas. Porque para fazer você tem que ter, além de fazer a sede em si, você tem que ter um espaço grande de estacionamento, tem que ter uma estrutura boa, né? Blumenau, quando faz, tem que fazer bem, porque é nosso princípio. Vitor, muito obrigado, hein? Sempre às ordens. Estamos aí. Vitor Anderle foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.